Imaginem só a seguinte situação. Seria possível que religião, ciência e teorias conspiratórias estivessem todas intimamente conectadas em uma única e gigantesca narrativa sobre o futuro da humanidade? E se toda essa nossa busca moderna por vida extraterrestre fosse de repente reinterpretada como parte de um cenário de fim de mundo? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Neste nosso mini documentário, vamos fazer uma análise muito cuidadosa e estruturada do livro Exo-Vaticana, Mito, Ciência e Conspiração na Era Tecnológica. Nosso objetivo aqui não é validar teorias, mas sim compreender essa obra de uma forma totalmente neutra e metodológica. Vamos investigar o que ela acaba revelando sobre a nossa sociedade moderna e principalmente sobre como lidamos com o desconhecido. Ok, vamos entender como vai funcionar o nosso roteiro de hoje. Nossa jornada passa por 5 etapas. Primeiro, o que é de fato Exo-Vaticana. Depois, a tese central. Em seguida, a nossa análise crítica. Daí vamos para a relação entre ciência, mito e sociedade. E por fim, uma reflexão para amarrar tudo. Bloco 1. O que é Exo-Vaticana? O contexto e os autores por trás da obra. Bom, para começar, essa obra foi publicada lá em 2013, escrita por Thomas Horn e Chris Putnam. Eles já são autores super conhecidos por fazerem essas interpretações apocalípticas do nosso cenário político atual, e o livro funciona como uma sequência direta de um trabalho anterior deles, chamado Petrus Romanos. O detalhe fundamental que a gente precisa ter em mente é que o texto tem raízes profundíssimas e uma vertente bem específica da teologia norte-americana. Ele nasceu bem naquela época em que começamos a ver uma verdadeira crise de confiança nas instituições e uma explosão absurda de informações no mundo digital. O terreno simplesmente perfeito para narrativas alternativas ganharem tração. E isso ilustra brilhantemente um conceito do sociólogo Michael Barkun. É como se existisse uma linha de montagem conceitual, onde coisas que normalmente não se misturam acabam se fundindo. Funciona mais ou menos assim. A religião dá a base da história, a tecnologia atualiza o cenário para parecer super moderno e o pensamento conspiratório entra para amarrar tudo isso num pacote só. O resultado é um sistema de explicação alternativo que mexe muito com a cabeça das pessoas. Bloco 2. A tese central. O suposto plano secreto do Vaticano. A tese central que eles defendem é, no mínimo, provocativa. E vale sempre lembrar, estamos aqui apenas relatando as ideias dos autores de forma imparcial, certo? A grande alegação deles é que o Vaticano estaria se preparando em segredo absoluto para apresentar ao mundo uma entidade extraterrestre. E essa entidade seria introduzida no futuro como uma espécie de novo salvador da humanidade. Na visão bem particular do Horn e do Putnam, isso seria o cumprimento de profecias bíblicas antiquíssimas, especialmente do livro de Daniel. Para tentar segurar uma história desse tamanho, eles constroem 4 pilares principais. Primeiro, eles afirmam que a Igreja Católica esconde arquivos hipersecretos com provas de vida inteligente fora da Terra. Segundo, eles falam sobre um tal projeto Lúcifer que usaria telescópios avançados para vigiar ameaças apocalípticas chegando do espaço. Terceiro, eles puxam a teoria da Collins Elite, que basicamente diz que OVNIs não são ETs, mas sim demônios de outras dimensões disfarçados. E quarto, eles olham para monumentos antigos e dizem, olha, isso é prova física de que os Nephilim lá do livro de Gênesis realmente existiram. Mas atenção, o ponto mais importante que a gente precisa deixar claro agora é: todas essas ideias formam uma superestrutura totalmente teórica. Nenhuma, absolutamente nenhuma dessas afirmações tem qualquer tipo de confirmação científica ou prova empírica que a gente possa verificar. São interpretações especulativas dos autores e devem ser tratadas exatamente assim. Bloco 3. Análise crítica. As falhas metodológicas e os fatos reais. Aqui, a gente traz o filósofo da ciência Karl Popper para a nossa conversa, porque a visão dele é perfeita para isso. Ele bate na tecla de que a ciência de verdade precisa ser falseável. E o grande problema da metodologia de Exo-Vaticana é que o livro age como um verdadeiro buraco negro interpretativo. Qualquer fato que vá contra a teoria deles não serve para invalidar a ideia. Pelo contrário, eles pegam a evidência contrária, distorcem e usam para alimentar ainda mais a conspiração. Quando você não aceita testar a própria teoria, você sai da ciência e entra direto no campo da ideologia. Agora, olhem que fascinante é cruzar os dados nesta tabela. Isso expõe uma confusão factual gigantesca no coração da teoria do livro. Os autores simplesmente misturaram duas coisas que ficam lá no Monte Graham.
É verdade que o Vaticano tem um telescópio lá, o VAT, mas aquele outro instrumento que antigamente levava a sigla Lucifer e hoje se chama Lucy, pertence a um consórcio científico internacional, é totalmente independente e o Vaticano não manda em absolutamente nada por lá. Quando a gente coloca a teoria frente a frente com a realidade, o drama todo despenca. A alegação cinematográfica de que existe um grande projeto Lúcifer varrendo o espaço atrás de alienígenas cai por terra. Sabe o que era Lúcifer? Apenas uma sigla super técnica, em inglês, para um instrumento de infravermelho. Um equipamento científico padrão usado por pesquisadores do mundo todo e definitivamente não um radar secreto de profecias do fim do mundo. Esse tropeço com o telescópio mostra muito bem como funciona a armadilha da mente conspiratória. Michael Barkun diz que a lógica da conspiração sempre se apoia em 3 regras inquebráveis. Nada é por acaso, nada é o que parece ser e absolutamente tudo está secretamente conectado. Guiados por essa lente, os autores olham para uma sigla técnica cheia de letras ou para telescópios vizinhos numa montanha e, bingo, enxergam uma grande evidência oculta, ignorando totalmente a explicação mais óbvia, simples e factual. Bloco 4. Ciência, mito e sociedade. Como compreender esse fenômeno? Para a gente entender por que essas histórias ganham tanta força, precisamos conhecer um conceito sensacional chamado tecnomitologia. O que o livro faz não é brigar com a ciência moderna. Na verdade, ele pega a ciência, engole e a transforma. Eles pegam coisas ultra complexas, tipo astrobiologia e telescópios de última geração, e jogam tudo isso dentro de uma estrutura de mito. A ciência deixa de ser objetiva e vira só mais uma engrenagem dentro de um grande conto épico e religioso. O historiador Mircea Eliade mata a charada lindamente. Ele nos mostra que o nosso medo do desconhecido cósmico, aquela ansiedade sobre o fim dos tempos, a busca por um salvador, nada disso é novidade. A humanidade sempre fez isso. A única coisa que mudou foi o figurino. Hoje, essas narrativas sagradas e antigas vestiram uma roupa nova, usando termos de tecnologia espacial e alienígenas, mas no fundo tentam dar conta dos mesmos medos que nossos ancestrais já tinham. E o sociólogo Peter Berger nos ajuda a entender a utilidade social disso. A gente vive num mundo onde a tecnologia avança num ritmo que chega a assustar. É muita informação para processar. Diante dessa incerteza gigantesca, essas super teorias conspiratórias funcionam como um cobertor quentinho. Elas dão respostas absolutas e rápidas, devolvendo para as pessoas aquela sensação reconfortante de que existe sim uma ordem invisível controlando toda essa bagunça do mundo. Bloco 5. Reflexão. A busca humana por sentido. E aqui que fica o nosso convite para uma reflexão prática. No meio dessa avalanche diária de informações, como a gente treina o cérebro para separar o que é dado real, testável, daquilo que é só especulação solta? As ferramentas que vimos hoje, como aquela regrinha básica da falseabilidade do Karl Popper, precisam ser o nosso filtro diário. É vital aplicar esse senso crítico em tudo que consumimos, seja no meio acadêmico ou nas redes sociais. E precisamos também ser honestos sobre como a ciência está sendo comunicada. Se os cientistas não conseguirem explicar as coisas com clareza e de um jeito que faça sentido para as pessoas no dia a dia, vai sobrar um vazio enorme. E adivinhem, é exatamente nesse vazio de compreensão que as teorias da conspiração e a tecnomitologia fazem a festa. Esse fenômeno todo é um espelho incrível das nossas próprias ansiedades coletivas sobre o amanhã. Para amarrar nossa conversa, mesmo que as teorias astronômicas do livro Exto Vaticana não parem pé diante dos fatos, o livro é um documento cultural fantástico. Mais do que falar de ETs ou telescópios, ele escancara uma característica 100% humana: a nossa necessidade desesperada de transformar a imensidão fria do universo numa história que a gente consiga entender. Explorar o espaço exige uma curiosidade infinita, com certeza, mas exige, na mesma medida, um pensamento crítico inabalável. Se vocês gostaram dessa análise, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com outros pesquisadores e estudantes e deixar a opinião de vocês nos comentários. Até a próxima!